Bem, hoje vamos voltar com a nossa entrevista com o Pelé, que tem muita coisa boa para contar. E aí, Pelé? Você falou em goleiro, brincava no gol. Você gostava de jogar no gol? Porque, como goleiro, você jogou várias vezes no gol do Santos, por alguma razão, e nunca tomou gol. Quer dizer, eu tive sorte. Você gostava? Você gostaria de ter sido goleiro? Não, eu gostava, porque o meu pai, no Bauru Atlético Clube, e depois em Minas Gerais, tal, ele tinha um dos jogadores amigos dele, era um goleiro. E o goleiro, muita gente fala que meu nome é Pelé por causa desse goleiro. Esse goleiro, ele tinha o apelido de Bilé. Ah, essa história eu já ouvi. Bilé. Era de Minas, não sei, parece que ele chegou aí para Santos, mas já era muito novo na época, eu não sei, não chegou a aparecer nem Santos, mas em Minas tinha o Bilé. E como se falava no Bilé, era goleiro do Atlético Mineiro, do Atlético, acho que era do Atlético. Então eu era criança, e o meu pai falava, vou jantar com o Bilé e tal, e eu começava a falar Bilé, Bilé. E muita gente em Bauru disse que eu brincava no gol, né, eu rebatia, falando, defende Bilé, defende, e falaram com Pelé, e eu não gostava porque eu briguei, então deu essa confusão, ficou Pelé. Também. Essa é uma justificativa. Mas eu sempre gostei de jogar no gol, e por isso, né, como profissional, eu fiz alguns jogos com o Santos, fiz um ou dois jogos no Pacaembu, né, que o goleiro se machucou, naquela época eu não podia trocar goleiro, nas discussões. Eu comecei a jogar no gol. Era o Gilmar dos Santos Neves. Era o Gilmar, nosso grande Gilmar, querido. Então eu era no treino, às vezes eu ia pro gol e tal, porque, modéstia à parte, dizem que eu era um bom goleiro. Médio, né? Como jogador foi médio, como goleiro foi bom. Disse que era um bom goleiro. Então eu gostava realmente de jogar. E na seleção também, né, se tivesse contusão do goleiro, na época, foi logo no início que podia trocar, eu era o substituto do goleiro porque tinha que entrar um da linha, né? Agora, foi por isso. Hoje o goleiro, Pelé, não só goleiro, o jogador também, tem que ser um cara de quase 2 metros de altura, com envergadura igual para ocupar gol. O atleta de campo também, quando vai o treineiro para poder fazer, olhar os atletas que ele vai levar, ele já pega os caras mais altos, mais fortes. Ou seja, hoje o futebol mudou. Talvez hoje a força seja mais importante que o futebol arte, que é o futebol que a gente conheceu, o futebol bonito. Como seria o Pelé hoje, nesse contexto? Eu não acho que iria mudar muito, mas na realidade a coisa da força física hoje prevalece no futebol, né? Até a gente brinca, né? Hoje qualquer louco joga bola, antigamente tinha que ser inteligente, né? Então, a gente sempre brinca quando a gente encontra os jogadores e tal. Porque realmente o preparo físico hoje é importante no futebol. É muito importante. Mesmo porque naquela época, por falta talvez de ter a televisão mostrando, os jogos europeus não eram mostrados no Brasil. A gente não sabia. Talvez naquela época já na Europa já era um futebol forte, já era. Agora no futebol, não no brasileiro, no futebol latino, tempo era mais arte, era mais ginga, depois ficou um futebol mais realmente de competição. Mas eu sempre falo assim, quem sabia jogar não deixou de aprender porque melhorou a parte física, entende? Entendi. Não deixou de aprender, ficou o futebol mais difícil, mais corrido, mas tem, né, times aí, jogadores excelentes, né? Mas tem muitos bons jogadores também, que hoje os técnicos se preocupam muito mais em não tomar gol do que fazer gol, tem essa mudança. É muito contato, domina a bola, já tem 3 em cima dele, não dá espaço. Mas é mais uma coisa mais estudada. Agora, tecnicamente, não importa se é forte ou não é, porque quem é técnico, quem sabe jogar, quem é ruim mesmo, né? Engana por um tempo só. Não, né? porque nós estamos de vez em quando, a gente conversa, eu, Clodoaldo, a gente bate lá, Coutinho, hoje, nos dias de hoje, a gente vê, tem jogador, atacante, que sai do campo com a bola.
Ele está driblando, abaixa a cabeça e pô, quando vem acabou o campo. Pô, isso aí no nosso tempo não existia, né? Porque todo mundo tocava, né? Dá saudade. É a parte física, né? Dá saudade. Agora, Pelé, um fato que destacou muito a importância do Pelé no mundo, no exterior, muito marcante, foi em 1969, numa visita sua à África, quando estava em plena guerra civil no Congo belga, e para que o Pelé, o time do Santos, pudesse transitar com segurança entre as diversas áreas, as forças rivais declararam uma interrupção nas agressividades. Parou a guerra. Certo. Quer dizer, você tinha noção, você parou a guerra. Quer dizer, o que é parar a guerra? Qual é a força que isso tinha na época, na cabeça de vocês, jogadores jovens do Santos? Vocês tinham essa noção? Não, que o Santos era tão conhecido Santos de Pelé, o Santos de Pelé. O Santos de Pelé que eles falavam. Realmente foi, pra gente, foi uma grande surpresa, porque a diretoria do Santos na época, acho que até o deputado aqui, Jorge Cury, ainda estava vivo. E aí o Santos, como tinha dificuldades, né, de pagar o elenco aqui, então excursionava para fazer dinheiro. E aí ele veio, olha, na semana que vem a gente vai ter a folga de 15 dias no Campeonato Paulista, nós vamos fazer umas excursões, já tá os empresários aí para ir na África. Aí, não sei se foi o Zito, não sei, acho que foi o Zito ou Formiga, deixa que tem bom lugar, falou... José Eli de Miranda. José Eli de Miranda, um meio de campo maravilhoso. Falou, pô, mas nós vamos jogar na África, estão em guerra lá, vamos jogar, vocês estão loucos? Aí o presidente, até Jorge Cury, falou, não se preocupa que estão trabalhando lá para parar a guerra, para o Santos jogar. E todos, pô, nós saímos, como nós saímos de lá, pô, viu o Pepe, você viu a piada do presidente? O presidente é louco, todo político é ser deputado, se ele era deputado, até os caras já tá falando besteira, como que vai parar uma guerra, não sei o que, e não é que pararam a guerra para o Santos jogar. Que coisa, que força, que potência que era isso aí. Santos e foi bom para o Brasil isso, né, porque o Brasil se tornou conhecido também, com o futebol, é claro, né. Porque as Copas do Mundo, o Mundial de 58, ninguém sabia que era o Brasil. Acho que cada um de nós brasileiros, Pelé, deve muito a você, deve muito ao seu nome. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O futebol brasileiro realmente, e eu gosto sempre de mostrar e falar a respeito disso, porque como as coisas hoje passam muito rápido, então o pessoal pode esquecer. Quando nós chegamos na Suécia, na Copa do Mundo de 58, o pessoal, nós ficávamos bronqueados com os repórteres que vinham e falavam assim, Mr. Pelé, tal, o repórter falava para o tradutor, falava, Argentina, muito boa, os caras que Brasil que era Argentina, rapaz, os caras na Suécia, os repórteres. Falei, o cara que é repórter, tinha que ter conhecimento, né? Isso aí deixava a gente louco. Você precisa ver os jogadores como ficavam. Você precisa ver, esses caras aí não conhecem nada da América Latina. O Brasil não tem nada a ver com a Argentina. Que absurdo. E os caras achavam que era Brasil, Buenos Aires. Agora, você teve uma incursão na política. Como ministro dos esportes, você teve uma atuação importante. A Lei Pelé, o que significa a Lei Pelé? Quer dizer, você acha que a ideia principal ela foi desvirtuada com o tempo e hoje se discute a respeito disso? Ainda há uma discussão, né? Mas eu acho que foi excelente o nosso trabalho. Né? Porque não estava sozinho, eu aceitei ser ministro do esporte porque do futebol, porque tinha uma equipe. Porque naquela época não existia nem lei direito para os jogadores. Depois daquela época que começaram a ter as leis, o jogador começou a ter seus direitos e não tinha. E foi meio complicado, porque era meio livre para os presidentes de clube, para os diretores de clube, contratar jogador, não pagava. Então a gente fez com que cumprisse as leis, teve regra e tal. E foi meio complicado. Até hoje ainda está, né? Teve um pouco de problema. Tem discussões, né? Das pessoas que usam para outros meios, para outros fins, aliás. Mas graças a Deus, nesses 4 anos, eu tenho que agradecer muito. É difícil você elogiar político, porque depois o pessoal vai pensar que você está apoiando, né? Fernando Henrique Cardoso já saiu, mas ele falou, não, vamos a classe de jogador de futebol, que faz tanta promoção para o nosso Brasil, e, poxa, tem que ter uma regra, tem que respeitar, porque tinha clube que não pagava jogadores, né? Depois era muito amadorismo. Era muito amadorismo.
Então, graças a Deus, dessa época para cá, deu uma melhorada, né? Agora, o nosso programa é esporte e saúde. Do esporte nós estamos bem. Vamos falar um pouco da saúde naquela época. Como é que era a figura do médico? Porque muitos clubes valorizam a presença do médico, é importante, mas outros acham que a presença do médico é uma despesa, então acho que não tem que ter. Como é que era o atendimento médico para vocês, tanto no Santos como na seleção brasileira? Bom, houve uma mudança radical, né, daquela época para cá. Veio mudando, mas conosco na seleção brasileira, a gente sempre tinha, é claro que não era o que nós vemos hoje, porque infelizmente não tinha, né, os aparelhos, né, o recurso, a estrutura que tem agora. Mas na seleção sempre teve o cuidado. Nos clubes, isso eu falo porque no Santos tinha dificuldade, realmente era uma coisa meio, sabe, porque quando um jogador tinha uma contusão muito forte, muitas vezes o médico mandava botar o gesso, encheu o tornozelo, põe um gesso, o cara ficava um mês com o gesso lá para depois voltar. Não tinha o recurso que tem agora. Agora, foi emblemático nessa época, se fazia na época, a gente tem que lembrar e valorizar a época, as infiltrações. Então tinha um médico muito famoso porque ele realmente resolvia os problemas dos jogadores, usando esse tipo de técnica, que é a infiltração, que era o doutor João de Vicenzo. João de Vicenzo era o chefe, né? Ele era uma pessoa na época muito respeitada. E tinha isso, quer dizer, qualquer coisa eles vinham do doutor João de Vicenzo? Hoje, né, que é mais moderno, fala em infiltração. Mas naquela época era anestesia mesmo, né? Anestesia, porque eu falo porque eu tive. Você tomou? Também, exato. Alguns jogos, por exemplo, torção de tornozelo, doía, mas aí ia jogar no Maracanã contra o Flamengo, não dava para jogar. Vamos que vamos. Aí, doutor, está doendo. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou injetar um remedinho aí, vai passar dor, você vai ver. Aí realmente melhorava, mas quando acabava o jogo, passava feito algumas vezes. E graças a Deus comigo não trouxe nenhum mal, mas alguns jogadores tiveram problemas depois, né, sequelas, com certeza. De ter que jogar com anestésico, tudo. Naquela época tinha realmente, né, esse problema. Agora, hoje, de vez em quando, também, quando o atleta é muito importante, eles fazem um tipo de tratamento para melhorar o mais rápido possível, mas é diferente do que no nosso tempo, né? Hoje você se preocupa realmente com o atleta, futuro, né? Com o atleta. Agora, Pelé, uma das cirurgias mais realizadas no passado, que hoje a gente sabe que não deve ser feita como era antes, eram as cirurgias de retirada dos meniscos. Às vezes tirava um e para equilibrar tirava outro. Você tem lembrança de atletas, amigos seus que na época operaram e acabaram se dando mal aí? Tenho. Graças a Deus, com as minhas contusões, né, distensão, entorse e tudo, eu não tive nenhuma fratura de menisco, né? Ligamento, aquelas coisas que com compressa quente, com gelo e tal, melhorar, mas cirurgia não. Mas meu pai fez a cirurgia quando ele jogava no Bauru Atlético Clube, jogava em Minas, depois fez no Bauru. E alguns jogadores, o Formiga no Santos fez, o Coutinho fez, que foi um grande jogador. O Clodoaldo chegou a fazer. Eu, graças a Deus, não tive, mas era uma coisa totalmente diferente do que a gente vê agora, né? Sim. A preocupação hoje da recuperação é muito, poxa, não dá nem para comparar. E eu me lembro que geralmente os jogadores que faziam a cirurgia de menisco tinham que ficar um mês e meio parado e engessado, tudo, né? Agora, né, com a artroscopia fica 10 dias e tal. Mas Deus me defendeu nesse ponto, porque foi forte, a maioria dos jogadores que eu conheci, né, que fez cirurgia naquela época de menisco, tinha muita dificuldade para voltar. Pelé, nosso papo está muito agradável. Mas nós precisamos dar uma pausa e continuar na semana que vem. Eu acho que
pelo jeito que a coisa vai, nas próximas 2, 3 semanas nós temos muita conversa aí com o Pelé. E aí eu lembro a você que na semana que vem, então, teremos uma continuidade desse nosso bate-papo. Ele tem muita coisa para contar. A gente acha que a vida dele é um livro aberto, todo mundo sabe tudo, mas tem detalhes aí que é só ele falando que a gente consegue realmente medir, avaliar quão importante é essa figura, quão genial é essa pessoa chamada Pelé Edson Arantes do Nascimento.